Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco hoje e sempre. Nessa segunda-feira, dia 23 de setembro de 2024, eu quero agradecer, ao Divino Criador por tudo que é, por todas as coisas, exatamente como elas são. Agradecer pela nossa vida, agradecer porque temos saúde, paz, porque temos um lar, porque temos família, porque temos amigos e também porque temos, aqueles outros professores mais severos, mais carrascos, que a gente costuma chamar e denominar de inimigos, Todos mestres, todos vêm com o propósito de ensinar algo e cabe a nós buscar aprender, E o quanto antes a gente aprender, melhor, porque a experiência vai se tornar mais leve, o fardo vai ser bem menor para ser carregado por bem menos tempo na nossa vida, Então, que a gente possa, durante essa semana, aprender a reconhecer e valorizar quem são as pessoas que nos ensinam através do amor e quem são as pessoas que nos ensinam através da dor, tá? Pessoas ensinam pessoas. Então, a gente nunca passa pela vida de ninguém sem deixar nada ou sem pegar nada daquela pessoa também, Então, a gente está sempre trocando, quer a gente queira, quer não, seja de forma consciente, seja de forma consciente. Então, eu convido vocês para refletirem durante essa semana o que é que vocês têm deixado por onde quer que vocês passam, Quais têm sido as minhas escolhas a nível consciente a respeito daquilo que eu entrego ao outro, daquilo que eu dou, simplesmente por ser quem eu sou, tá? Simplesmente por existir. Aqui eu não tô falando de um dar que está correlacionado a você abrir a carteira para dar dinheiro, a você abrir o guarda-roupa para dar roupa, para dar sapato, não. Abrir o armário para dar comida, não. Não é sobre isso, não é só sobre isso. Mas é aquilo que eu escolho dar enquanto energia, enquanto vibração, pelo simples fato de existir. Eu tô doando ao planeta alguma energia, alguma vibração. Eu tô dando às pessoas alguma energia, alguma vibração. Eu tô doando no meu ambiente de trabalho, na minha casa, nos lugares que eu frequento, alguma energia, alguma vibração. O que é que eu tô doando? O que é que as pessoas elas estão recebendo de mim constantemente? Então se perguntem, E aí, com base nessa reflexão, se você percebe que você já tá doando o melhor que você pode doar, que você já tá sendo o melhor que você pode ser, que é isso que eu espero de pessoas que estão aqui trilhando esse caminho no treinamento ascensional comigo, lógico, as que ainda não estiverem alinhadas nesse propósito, que se alinhem, porque não cabe pessoas aqui nesse treinamento que não estejam alinhadas com esse propósito, e aqueles que não estiverem vão, Mas, partindo de um princípio básico de que todas as pessoas aqui já estão buscando ser o melhor que podem o tempo todo e dar o melhor que podem o tempo todo, você faz uma segunda avaliação que é muito importante. As pessoas que me cercam, os ambientes aos quais eu escolho estar, permanecer, eles também estão me retribuindo na mesma medida, na mesma proporção, tá? Essa reflexão ela é muito importante, porque se você perceber que existem lugares, pessoas, coisas, circunstâncias, situações onde as coisas não estão equilibradas entre dar e receber, você vai precisar fazer alguns cortes, você vai precisar fazer algumas podas, você vai precisar estabelecer alguns limites, você vai precisar dizer alguns nãos. Você vai precisar se posicionar melhor, você vai precisar equilibrar a balança, tá? Porque se você não equilibrar essa balança,
as coisas não vão fluir na sua vida. Você vai estar estagnada e muitas vezes estagnado sem saber o porquê da estagnação. Meu Deus, eu estou fazendo tudo o que eu posso para ser o melhor. Então, partir para a sabedoria e o discernimento de aprender a separar o joio do trigo, aquilo que realmente compensa estar na minha vida hoje, os lugares que realmente compensam eu frequentar, as pessoas com as quais eu devo estar trocando e assim sucessivamente, tá? Partindo também de uma reflexão de que muitas coisas vão ter que ser deixadas para trás naturalmente, quando a gente eleva o nosso padrão vibratório. Quanto mais a gente eleva o nosso padrão vibratório, mais a gente vai automaticamente se desvincular, se desconectar de pessoas, coisas, lugares, situações. E isso é natural, né? Mas a gente também vai abrir espaço para que sejam atraídos, né? Porque a gente vai atrair essas pessoas naturalmente. Então, não vamos correr em busca de nada, não vamos correr em busca de ninguém, vamos atrair naturalmente pessoas que estejam vibrando, situações, locais que estão na mesma ressonância vibratória que a gente, tá bom? Essa é a reflexão para essa semana. E eu quero aproveitar esse vídeo para a gente fazer a nossa oração, né? Eu tô aqui com a Bíblia, minha Bíblia velhinha, ó, e quando eu era menina, criança, essa Bíblia foi meu pai que me deu, gente. Eu lia desde pequenininha essa Bíblia, tem um chamego nela gigante. É muito especial pra mim, sabe? Então, aqui a gente vai abrir, ó, eu tô sacudindo, fazendo assim, ó, pra abrir uma palavra, uma passagem, assim, meio que no aleatório pra gente, tá? Salmo 7. Salmo 7. Deus, o justo juiz. Deus, Javé, eu me abrigo em ti. Salva-me dos meus perseguidores todos. Liberta-me, que não me apanhem como um leão e me estraçalhem e ninguém me liberte. Javé, meu Deus, se eu fiz alguma coisa, se eu cometi alguma injustiça, se paguei com mal a quem me fez com bem, se poupei sem razão a quem me oprimiu, que o inimigo me persiga e alcance, que me pisoteie vivo por terra e aperte o meu ventre contra a poeira. Levanta-se, Deus, com a tua ira, ergue-te contra o abuso dos meus opressores. Acorda, meu Deus. Decreta um julgamento, que a Assembleia dos Povos te cerque, assenta-te sobre ela no mais alto. Javé, o juiz dos povos, julga-me, Deus, conforme a minha justiça e segundo a minha inocência. Põe fim à maldade dos injustos e apoia o justo. Pois tu sondas os corações e rins, ó Deus justo. Quem me protege é Deus, quem salva o coração dos retos. Deus é um justo juiz, Deus ameaça a cada dia. Se não se convertem, ele afia a espada, estica o arco e aponta. Prepara suas armas que matam, apontam suas flechas de fogo. Vejam, o injusto concebeu a injustiça, está prende ganância e dá luz à mentira. Ele cava e aprofunda um buraco e acaba caindo na cova que fez. Sua ganância se volta contra ele e a sua violência lhe recai sobre a cabeça. Eu agradeço a Deus, a justiça, e canto ao nome de Deus, o Altíssimo. Salmo 7, gente, é um salmo que o rei Davi, né, ele escreveu, é uma lamentação. Na realidade, o rei Davi aqui estava bem cansado, né, de ser o tempo todo perseguido, o tempo todo maltratado, várias, né, situações ali querendo causar a opressão, né, a repressão a ele que se considerava tão justo e tão correto diante do reto pensar, reto sentir, reto agir, reto falar, né?
Então, o rei Davi, ele foi um homem como todos nós, né? Um ser humano. Quando eu falo homem, eu me refiro a ser humano, que teve suas falhas, que teve seus erros como todos, mas que buscou a santidade, mesmo diante dos erros. O que é a busca pela santidade? Não é a busca pela canonização, não tem nada a ver. Nenhum santo que realmente atingiu um grau de santidade buscou a canonização. Ninguém estava atrás de um, sei lá, de um diploma, de um certificado, virou santo. Não. Todo aquele que é santo, que se tornou santo, que buscou a santidade, é aquele que buscou a sua salvação, né? E que buscou auxiliar os irmãos dentro das suas possibilidades a alcançarem cada uma a sua salvação, que ela é individual. Então, o rei Davi, ele buscou essa santidade dentro da caminhada de vida dele, né? Enquanto ele era rei. Mas ele enfrentou os desafios, os obstáculos, as perseguições, né? O rei Davi, ele trazia muita luz consigo, então ele teve que enfrentar, né? Os leões diários, ele teve que enfrentar os gigantes, né? E a maioria dos salmos, existem muitos salmos que foram escritos pelo rei Davi, que era a forma como ele expressava a sua oração a Deus. Então a gente vai ver que tem salmos aqui que ele tá se lamentando mesmo, ele tá irado, ele tá, Deus resolve porque eu não dou mais conta de sustentar. E quantos de nós, né, passamos por períodos na nossa vida que é exatamente dessa forma, a gente não dá conta de sustentar porque é muita provação, é muita sabe? É muita labuta. E aqui é onde a gente tem que ter a sabedoria, né, o discernimento para compreender se todo esse peso que a gente está carregando, ele provém realmente de uma realidade daquilo que está acontecendo, ou ele provém de uma elucubração mental, né? Como eu e minha amiga, esse final de semana, estávamos conversando aqui, né? Depois da cerimônia na nossa curadoria, o resgate da criança interior, né? Que muitas vezes a gente fica ali preso na mente, achando que tem muita gente perseguindo, que tem muita gente fazendo e acontecendo, que as situações estão acontecendo, mas na realidade é tudo uma criação, uma ilusão da nossa mente, né? Eu não tô aqui dizendo que isso aconteceu com o rei Davi ou que era o caso dele, mas eu tô dizendo que isso já aconteceu comigo, Paloma, e que qualquer ser humano tá sujeito de passar por isso, né? É tanto que a gente conversou justamente sobre isso. Ela disse, poxa, eu tava numa situação achando que uma amiga tinha deixado de falar comigo e tinha se afastado de mim por conta das minhas escolhas, do meu estilo de vida, né, que eu adotei agora, que é novo, diferente. E na realidade, a amiga só estava passando por uma situação muito dolorosa, desafiadora na casa dela e não estava conseguindo dar conta de manter amizades, né, e um grau de proximidade alto com a amizade. E aí eu criei toda uma coisa na minha mente, eu é quem estava me afastando dessa amiga, sem sentar para conversar, sem dialogar, sem, né, procurar entender o outro. Porque cada pessoa é um mundo, cada pessoa é um universo. E quantas vezes a gente pensa que é tudo a respeito da gente mesmo? Quantas vezes a gente acha que o universo gira em torno do nosso próprio umbigo e a gente se esquece de que o outro pode estar com seus problemas, com seus desafios e apenas tentando lidar com os processos dele, que não é sobre a gente, que nem tudo é sobre a gente, mas que muitas vezes é ele com os problemas, com os BOs dele, né? E que ele fique lá com os problemas dele é até melhor. Que se todo mundo tivesse essa consciência, cada um cuidasse do seu, todo mundo evoluiria muito mais rápido, né? É melhor do que a gente estar naquela coisa de mete mão, mete pitaco, para estar resolvendo, querendo resolver problema dos outros, porque a gente não consegue resolver. Tem problema nosso que a gente não consegue resolver, nem os nossos próprios, imagine os dos outros, né? Então que a gente tenha essa consciência, que a gente busque a Deus nos momentos de maior dor, de maior tristeza, de maior decepção, que a gente diga a Deus realmente quando a gente já não estiver mais suportando, né? Mas que também a nossa comunicação com Deus não seja somente para pedir, não seja somente para reclamar, não seja somente para clamar,
por mais daquilo que a gente reclama, entende? Porque a reclamação não é nada mais do que um pedido de mais do mesmo. Primeiro porque Deus, ele não tá aqui para castigar ninguém, né? Então existe um contexto aqui que a gente deve saber filtrar e separar o joio do trigo, né? Deus, ele não tá nessa figura do carrasco. O Davi, eu acho que ele só teve essa consciência depois que ele desencarnou. Mas tudo bem. Ele foi criado, ele teve uma criação, ele teve uma doutrina, ele foi criado dentro de um dogma. E dentro desse dogma, dessa criação, dessa doutrina, foi ensinado a ele dessa forma, sabe? E a gente tem que ver que isso aqui é um contexto de quantos milênios atrás, né? Então, não é porque é a Bíblia que a gente tem que querer encarar tudo ao pé da letra, não. A gente tem que ter filtro e tem que saber separar o joio do trigo, compreendendo que isso aqui passou por várias traduções e que cada tradução dessa trouxe a crença enraizada do seu tradutor, né? Então, palavras foram modificadas, frases inteiras, às vezes textos tiveram, né, questões que foram até mesmo distorcidas. Para o quê? Para conseguir doutrinar e fundar, né, no caso a doutrina, que seria o cristianismo. Então, para e pensa um pouquinho, né? Será que Deus realmente é esse Deus carrasco, que pega uma espada e quer... Porque eu acho que o Deus, que é o mesmo criador meu, é o mesmo criador seu, que é o mesmo criador daquele que tá na sombra, matando, roubando, fazendo e acontecendo. É o mesmo Deus, o mesmo amor que ele nutre por mim, ele nutre por aquele que tá lá na sombra, por aquele que ainda tá perdido. Ele não nutre um amor diferente. É tanto que eu vejo muito a figura do Criador como uma figura neutra, extremamente neutra. E para preservar essa neutralidade, o que foi que ele fez? Ele criou as leis. Porque ele precisava colocar ordem, senão o mundo seria ainda mais caótico do que o que já é. Então, se a gente acha que o mundo é caótico, pode ter certeza, o mundo não é caótico. Caos e ordem coexistem, porque necessita de escuridão e luz, né? Bem e mal, caos e ordem existe, coexiste. Mas o mundo não é um caos, como muita gente fala, muita gente professa. Então, as leis universais foram criadas para estabelecer a ordem, para que tudo funcionasse no equilíbrio, inclusive a interação do caos com a ordem, né? Então, aqui, quando o rei Davi se refere a pedir por justiça, ele está na realidade clamando pelas leis da justiça, né? Pela lei da justiça divina, pela lei da misericórdia, pela lei do perdão. Então, quando você for fazer a sua prece, seu momento de oração, ou até mesmo quando você for rezar esse salmo de número 7, eu aconselho você fazer algumas alterações. Clamando aqui, ó, nesses momentos que forem para, né, para pedir que Javé empunhe a espada, não. Eu aqui te peço que seja levantada, né, a lei da justiça diante dessa situação, que se realmente esses opressores, eles estão o tempo todo ali a me oprimir, a me fazer mal, e eu tô aqui o tempo todo poupando eles, porque muitas vezes, né, e vocês vão me ver muito com esse discurso, tá, gente? Não devolve, o mal a gente não paga com o mal. Eu continuo, sim, acreditando, confiando, reverberando nisso. Mas a gente também não pode não pedir por uma lei, para que a lei seja, né, se faça presente, para que a lei se manifeste, para que as coisas elas aconteçam conforme a lei divina. Porque seria como, né, a gente tentar poupar a pessoa de passar pela consequência do que ela precisa passar após ter cometido o ato falho, para que ela viesse a aprender e não mais cometer esse ato falho, compreende? Então, até com essas orações a gente tem que ter muito cuidado, né? As pessoas dizem, poxa, ore pelos seus irmãos, orem por aqueles que lhe fazem mal. Tudo bem, a gente ora.
A gente pede a Deus que venha a sabedoria, o discernimento, que essas pessoas possam despertar, acordar para a sua luz, né? E abraçar a luz, tanto a sua própria quanto a luz externa, integrando as suas sombras cada vez mais. Mas a gente também precisa orar, assim como o rei Davi ele ensina, né? Lógico que aqui em um contexto de 2 milênios atrás, indo para uma parte bem extremista, mas aqui a gente já sublima um pouco mais isso, porque a gente já tem um conhecimento mais aprofundado das coisas, né? No sentido das leis. Então, que a nossa oração ela possa ser estendida assim, no sentido de dizer, poxa, que as leis do Criador se cumpram na Terra, né? Que as leis divinas que foram criadas pelo Criador para estabelecimento da ordem diante do caos, elas se firmem, né? Elas se espalhem, elas cresçam, elas se expandam. Então, se existem tantos opressores acima de mim, em cima de mim, tentando, né, me perseguir, me derrubar, me fazer estagnar, não me permitir realizar aquilo que eu estou empenhada em realizar com a melhor das intenções, com o intento mais puro do meu coração, preservando, né, o reto pensar, o reto sentir, o reto agir, que a lei da justiça recaia sobre cada um deles, para que eles possam sentir o peso daquilo que eles estão fazendo e, diante disso, eles parem, eles cessem de fazer aquilo que não ajuda na evolução, não ajuda na expansão do universo, não ajuda na expansão da paz, do amor, do bem dentro do sistema, não ajuda para preservar a ordem dentro do universo. Compreende? Então, que vocês tenham essa sabedoria, né? De sim, clamar e desejar que a lei da justiça seja realizada, mas também ter muito cuidado para caminhar dentro dessa justiça, porque se a gente pede por justiça, a gente tem que estar ciente de que a gente está sendo justo, né? Justo com a gente mesmo, justo com as pessoas que nos cercam, justo em todas as situações da vida. Então, trabalhar com a lei da justiça não é manipular a lei da justiça para que somente as coisas sejam justas de lá para cá, não. Mas é principalmente ter muita justiça brotando daqui para poder espelhar lá primeiro, né? E assim eu atrair aquilo que eu emano, aquilo que eu dou, aquilo que eu vibro. Tá certo, gente? Então é isso. Boas reflexões. Meditem durante a semana no Salmo 7. E peçam sim, né? Agradeçam mais ainda. E saibam reconhecer e valorizar e cantar glória, louvor a Deus, independente de qualquer coisa, independente da situação de que você está passando hoje. Que a gente não só estabeleça uma comunicação com o Criador para estar reclamando ou estar pedindo, mas que a gente aprenda a estabelecer uma conexão profunda com o Criador, de honra e agradecimento por todas as coisas. Um beijo grande, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. Que aí também, né, a luz, o amor e o poder restabeleçam seu plano na terra. Que assim seja, e assim é. Está feito, está feito, está feito.